presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. Boa tarde, caríssimos ouvintes. Queridas famílias, está no ar pela nossa Rádio 9 de Julho de São Paulo o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso querido amigo Padre Aldo Lima e apresentado pelos casais amigos. Hoje com a presença do casal Josimar e Ascara. Contamos também com os trabalhos técnicos do sempre competente Marcelo Prado. Mais uma vez agradecemos o Marcelo pela ajuda. Temos aqui a Maiara, né? E a Samira, também prestigiando. Elas também estão aqui ajudando a Rosana, que hoje vai atender os telefones dos ouvintes. Agradecemos a todos vocês que nos ouvem nas tardes de domingo e nos prestigiam com a sua audiência. Sabemos que agora, com a proximidade do feriado prolongado do Carnaval, muitas famílias vão deixar a cidade, vão tomar as estradas, e sempre cabe aquela recomendação que o Rubens sempre faz: dirijam com cuidado, pense na ida e pense na volta. E aonde vocês estiverem, seja no campo, seja na praia, em qualquer lugar, sempre tem uma igreja, uma capela católica. Não deixe de dar um bom dia, uma boa tarde para o Senhor. Podem aproveitar, devem descansar, aproveitar o lazer com as famílias, mas nunca se deve deixar essa parte tão importante, conciliar o lazer com tudo aquilo que a gente acredita e gosta. Então, façam a viagem, aproveitem bem, mas não esqueçam de rezar ao Pai e agradecer por esses momentos tão importantes de convívio familiar. Mande seus pedidos de oração, agradecimentos, críticas ou sugestões sobre os temas para os próximos programas. Participem conosco, afinal esse programa é feito com muito carinho para vocês e a sua participação é muito importante. Como que vocês podem participar do nosso programa? É fácil, pelo telefone 11 3932 1600, e hoje você vai falar com a Rosana. Pelo WhatsApp 11 98371 9681. Pelo e-mail famíliafontedeamorevida @radio9dejulho.com.br, e também pelas redes sociais no Facebook, facebook.com/família Fonte de Amor e Vida. Se preferir pela caixa postal 80-115 São Paulo, CEP 031 95 970. Se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente, acesse a nossa página no Facebook ou pelo YouTube, o nosso canal Família Fonte de Amor e Vida, e compartilhe com seus familiares e amigos. Assim você estará evangelizando e divulgando as mensagens para outras famílias. Caríssimos irmãos e irmãs, pedimos licença para mais uma vez podermos entrar nas suas casas, nos seus carros, aonde vocês estiverem, para que juntos possamos refletir sobre a palavra de Deus. Vale sempre lembrar aquela passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 18:20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E para invocarmos a presença do Espírito Santo entre nós, passamos a palavra ao Padre Aldo. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, que bom, mais uma vez estamos aqui. Reze conosco, onde você estiver, na sua casa, preparando a comida, ou já, quem sabe, lavando a louça, ou já descansando um pouquinho, aproveitando o seu domingo. Nos acompanhe. Reze agora conosco para que esta catequese seja útil à sua vida de família. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, queridos ouvintes, mais um domingo aqui nas tardes da Rádio 9 de Julho, e aqui queremos apresentar a vocês hoje com a Ascara, o Josimar, mais uma reflexão, mais uma catequese à sua vida de família. E
O casal aqui preparou, organizou uma temática que nós iremos percorrer esse caminho. Que herança eu deixarei com meu testemunho de vida? Tendo como esta base, nós vamos pensar um pouquinho o que herança, mas que testemunho, né? Essa é uma pergunta importante que nós devemos fazer. E como é que nós estamos preparando, né, o nosso percurso para que a nossa memória seja uma memória, no mínimo, o ideal da vida cristã é sempre essa, que alguém se recorde, assim como dizem de Jesus, se disseram de Jesus, ele faz bem todas as coisas, né? Todas as coisas. Então seria importante também que no futuro alguém se lembrasse da nossa pessoa como alguém que passou por esta vida fazendo o bem. Mas nós vamos discorrer então essa temática sobre a nossa herança espiritual. Que luta nós devemos travar na nossa existência cotidiana para que nós construamos um patrimônio, não um patrimônio físico, mas um patrimônio moral, uma reserva moral, espiritual, aquela base sólida que um pai e uma mãe devem deixar para os seus filhos, seus parentes, seus amigos, como uma base, como uma referência. Claro, estamos falando da vida cristã, esses pressupostos, claro, embasados na vida cristã, e é daqui que nós queremos partir nesta tarde. Então, que herança, que vida você está vivendo, como você está construindo? Vamos começando, Yáscara, vamos partir por aí, como é que herança nós vamos já deixar e construir para os nossos filhos. Boa tarde, Padre Aldo, boa tarde, ouvintes. Então, nós escolhemos esse tema baseado numa reflexão, numa das homilias do Papa Francisco, que fala exatamente isso: que herança eu deixarei com o meu testemunho de vida. Então nós achamos isso extremamente relevante, porque isso vai dizer como nós seremos lembrados e como nós queremos ser lembrados dentro de, como o Padre Aldo explicou, dentro dessa vivência cristã. Nós temos certeza absoluta que nós vamos morrer, mas infelizmente nós temos um certo medo do desconhecido. As pessoas às vezes não creem o suficiente e acham que nós estamos vivendo aqui como se a vida aqui fosse eterna, e não é essa a vida eterna. Então nós temos que ter a certeza que nós vamos ter a morte aqui da vida terrena, mas nós vamos ter uma continuação que é junto de Deus Pai. Então, para isso, nós precisamos construir essa nossa vida de uma maneira cristã, e para que nós possamos ser lembrados pelos nossos descendentes, pelos nossos amigos, com um carinho, não o que tivemos, mas o que nós fomos na vida dessas pessoas. E o Papa Francisco, nesse sermão, ele fez questão de narrar a história do rei Davi. Porque o rei Davi, no Antigo Testamento, é um dos muitos exemplos que nós temos de conversão. Então, apesar de pecador, ele sempre esteve preocupado em obedecer aos mandamentos de Deus. Ele não era o rei, ele ficou sendo o rei após a morte de Saul. Saul era um rei que tinha muita inveja de Davi por causa de todas as conquistas que ele fez, de todo o espírito dele de guerreador, ele combatia o bom combate. Então ele tinha muita inveja do rei Davi. Mas o rei Davi, mesmo sabendo disso, ele não usou dos seus artifícios para matar o Saul, mesmo sabendo que ele seria o herdeiro do trono. Então, e o Jonathan, filho de Saul, ele tinha essa ciência que o amigo Davi seria o sucessor. Ele traria a Arca da Aliança para Jerusalém.
Então Davi participou de muitas guerras, uma delas muito conhecida, né, com o gigante Golias, que todas as pessoas elas tinham muito medo de enfrentar Golias, e inclusive Saul deu uma armadura quando o rei Davi aceitou enfrentar o Golias. Só que o rei Davi não aceitou essa armadura porque ele não sabia manuseá-la, e ele venceu Golias apenas com pedras. Então nisso ele se tornou um verdadeiro rei, mas isso despertou muita inveja de Saul. Então nesse Novo Testamento, o rei Davi ele é lembrado 58 vezes nas passagens, há 58 referências a ele. Uma importante é em Apocalipse, que ele fala, que o próprio Jesus fala: eu sou a raiz e a geração de Davi. E em Atos dos Apóstolos, segundo o coração de Deus. Então isso era muito importante, mas a gente precisa ressaltar nesse contexto que Davi não era perfeito. Davi, ele cometeu adultério, ele teve diversos pecados, ele cometeu adultério com a esposa de Urias, e ele foi fortemente repreendido por Deus por conta disso, mas a vida dele foi marcada pela conversão. Ele procurou se converter dentro disso. Só quem sabe, pra gente não causar nenhuma pequenino detalhe, que ali entra um pouquinho da doutrina, a nossa quando a gente diz assim, pensando na vida futura, né, que é uma indagação importante do nosso povo. Quando a Yáscara apresentava aí que muitas pessoas organiza seu projeto de vida, sua vida aqui nos bens materiais, nas conquistas, né? No ter, no ser, no poder, ok. E a vida futura, é preciso que a gente abra aqui um horizonte que é difícil às vezes falar para os ouvintes, porque até no Evangelho nós ouvimos assim: na casa do meu pai tem muitas moradas. E a gente sempre escuta a casa do Pai, e Deus Pai. Não, nós estaremos com a Trindade. E que isso às vezes na nossa catequese aparece pouco, né? Não, nós estaremos com a Trindade. E é também um pouquinho difícil, isso não é tão fácil a gente explicitar numa catequese, que nós estaremos, não é... porque parece que é uma ideia que eu estarei a canto no lugar. Nós estaremos em Deus, portanto viveremos um estado de Deus. Não seremos deuses, mas estaremos em Deus, mas não só com Deus Pai, né? Nós estaremos com a Trindade Santíssima. Então é sobre esta herança, uma herança que começa a ser construída aqui, e uma herança que nós projetamos para viver na Trindade Santa. Então, bem lembrado, o testemunho do rei Davi, um ano demais. A Yáscara lembrava só dos adultérios ou do adultério, mas é bom lembrar também da trama do assassinato, né? E de tantas coisas perversas, mas de fato tem o Salmo 50, que é o salmo da grande penitência, da grande humanidade do rei Davi, que se prostra, né, diante de Deus, reconhecendo suas misérias, sua humanidade nesse seu lado, sua inclinação natural de ser humano que peca, mas quer se levantar do seu pecado das cinzas. Padre Aldo, somente para nós concluirmos essa questão do rei Davi, ele consolidou o próprio reino, mas ele sabia que ele deveria morrer. Então, isso é importante para nós, que nós não somos o dono do nosso tempo. O dono do nosso tempo é Deus. Então, ele tinha ciência que ele tinha uma missão aqui clara a cumprir. Então, nós precisamos ter consciência da nossa missão aqui nessa vida. Perfeito. Grandes pontos, caros ouvintes, que nós temos que ir sedimentando para a gente perceber onde é que está a nossa herança, que patrimônio moral e espiritual nós vamos
construindo, mas Josimar, vamos ver que herança você tem para apresentar aí aos nossos ouvintes. Boa tarde, Padre Aldo, boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, já estávamos com saudades. E eu gostaria só de frisar um ponto importante, que todo mundo quer ir para o céu, um ditado popular, né? Mas ninguém quer morrer. Então nós ouvimos muito isso. Mas o que estamos fazendo na nossa vida para ir para o céu? O que nós estamos construindo? O que nós estamos sedimentando nessa vida? Então eu gostaria de pedir permissão ao Padre Aldo para dedicar esse tema de hoje a um pai de uma amiga nossa, o pai da Terezinha, o seu custódio. O seu custódio é o pai da Terezinha. A Terezinha é a esposa do Irineu, que participa conosco aqui de vários programas. E infelizmente o seu custódio nos deixou em dezembro de 2017. Mas a vida do seu custódio, né, o testemunho dele, a herança que ele deixou para nós, eu infelizmente não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas o que o Padre Aldo comentou no velório dele e o outro padre da comunidade, eu acabei me emocionando muito, Padre Aldo, com o comentário de vocês a respeito do seu custódio. Por isso que eu gostaria de dedicar esse programa para ele, porque ele foi um exemplo para todos nós. Ele está deixando uma herança maravilhosa de vida cristã, né? Com seu testemunho de fé, os seus ensinamentos, o seu amor a Deus, a dedicação dele à comunidade por muitos anos, o espírito de doação e paciência que ele tinha. Então, para os filhos, a Terezinha e os irmãos, e para os familiares e amigos, ele não morreu, porque a sua herança de vida espiritual, ela vai estar sempre presente aqui no coração de cada um deles. Então isso é importante. Por isso que o tema de hoje, esse testemunho de vida, qual a herança que nós iremos deixar para os nossos filhos, netos e amigos? Só um detalhezinho, Josimar. Eu normalmente, quando tem alguma brecha na pregação sobre essa questão da conquista da vida eterna, eu sou assim um pouquinho duro. Com os meus fiéis, eu digo assim, o pessoal fala muito do céu, né, de ir pro céu, e normalmente depois que as pessoas morrem, a gente acha que é um botão, né, desceu a sepultura e é céu, né. Eu costumo dizer que as coisas não são assim. Nós, nesta vida, devemos construir uma amizade com Deus, nesta vida. Chegado o dia do nosso passamento para outra instância, continuaremos a ser amigos de Deus. Porque é uma coisa muito ilógica da nossa parte, é uma desonestidade da nossa parte. Você não tem amizade com Jesus, você não fala com Jesus, você não reza, você não tem nenhum tipo de espiritualidade. Agora morreu, quer ir para o céu? Não tem lógica, é desonesto. Então a nossa amizade com Jesus será natural. Então o Evangelho diz assim: vinde benditos do meu Pai, porque você nesta terra se comportou como bendito. Então venha, a vida continua. Então, para o céu nós não podemos ir brincando, cantarolando. Não dá. Não é filme da noviça rebelde. Não dá, não dá. A conquista da vida eterna é uma batalha, é uma luta. É uma luta que nós devemos travar com honestidade, com coerência na nossa existência. Então, o nosso patrimônio, a nossa herança, ela vai sendo construída desta forma também. É uma parte muito interessante desse sermão do Papa Francisco que eu li, é que ele fala que nós estamos num caminho, e num caminho buscando a salvação e buscando a eternidade, para deixar esses exemplos. Só que muitas vezes nós vivemos a vida como se nós estivéssemos num labirinto, não buscando algo a mais. A gente vai e volta nos mesmos pontos, se prende a pequenas coisas. E daí entra exatamente agora o que o Padre Aldo falou aqui, que foi uma homilia para nós também, que realmente a gente quer ir para o céu, mas daí o que nós estamos fazendo? Se a gente ficar buscando, se pegando em pequenas coisas, em pequenas picuinhas, em pequenas desavenças, nós não estamos buscando esse caminho.
Então nós temos que deixar essa herança e repetir, segundo essa herança, não é herança do dinheiro, não é herança de propriedade que eu tô falando, porque 90% das pessoas estão preocupadas no patrimônio que vão deixar para os filhos, mas o patrimônio financeiro, não a nossa reserva espiritual. Então a nossa falha é essa, é nós buscarmos as coisas materiais e não buscarmos as coisas do alto. E às vezes até para buscar essas coisas materiais as pessoas passam por cima de todos os ensinamentos de Jesus. Então a gente, quando pensa no morto, que daí depois certas pessoas morrem, né? E as pessoas assim, não viveram uma vida cristã como deveria. Então é o que o Papa fala, não é que morreu que virou santo. Não é isso, a santidade tem que ser durante a vida. Nós temos que mostrar, lógico, somos pecadores. Isso não tem como nós sermos 100% Deus. Mas nós precisamos nos espelhar nos ensinamentos de Jesus. E daí ele também aborda um outro aspecto que eu acho importante, que ele fala que a morte, ela é uma memória, é uma coisa antecipada para a gente refletir. Então, nesse sentido, a perfeição de Deus, ele deixou a morte para que a gente se anteveja algumas situações. Então é isso que a gente vai buscar agora na segunda parte do programa, o que nós estamos fazendo antes da nossa morte aqui na Terra? Qual o sentido da nossa vida aqui? Nós vamos deixar o que como herança? Enfatizar bem isso. Como a gente será lembrado? Pessoas que fazem o bem, pessoas solidárias que estão preocupadas em ajudar o próximo, ou nós somos egoístas e vivemos nesse labirinto? Então, eu gostaria de encerrar agora essa nossa primeira parte do programa com a música Vem Eu Te Mostrarei, porque nós só conseguiremos chegar a Deus através do caminho do Pai. E o Padre Zezinho, quando ele cantou essa música, quando ele escreveu essa música, ele foi muito feliz nas palavras. Então, Vem Eu Te Mostrarei, com a Fernanda. Vem, eu mostrarei que meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o
Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. São 15h26. Sempre lembrando dos nossos patrocinadores, nossos amigos que nos prestigiam. E é tão importante esse apoio, né, para que o programa possa prosseguir. WTR Empreendimentos. Se você precisa de um imóvel comercial ou residencial no bairro da Moca ou região, procure a WTR Empreendimentos e fale com o Vanderlei. Ele vai te oferecer as melhores opções de acordo com as suas necessidades. Ligue para 11 2796 5776. Marque esse nome, WTR, difícil de falar, fácil de negociar. E é fácil mesmo, olha, o Vanderlei, o Rubens conhece bem ele, a figura dele, todos aqui, acho que vários daqui conhecem o Irineu também conhece. Uma pessoa excelente para negócio. Entre em contato com ele e sempre vai ter alguma oferta, alguma coisa bacana. E os supermercados da Avó, que também sempre aqui conosco, servindo há 30 anos com responsabilidade, com produtos de qualidade e preço justo. Para saber qual da Avó fica mais perto de você, entre no site www.davó.com.br. Da Avó Supermercados, garantia real de excelentes compras. Quem conhece sempre volta. O da Avó não é só da Avó, mas de toda a família. Padre, como sempre, aqui temos nossos ouvintes fiéis. Osmar é da Vila Rio Branco, pede oração para os familiares e amigos. É uma lista enorme de pessoas e a gente então vai colocar nas intenções hoje, na Santa Missa que o Padre Aldo vai celebrar mais tarde. O Marcelo da Vila Ré, que é o noivo da Osmária, também sempre pede orações e pede proteção para a família da noiva e para todos. Temos aqui também a Lidiane de Porteirinha, Minas Gerais. Ela pediu para que te desse um alô. Alô, Lidiane, a gente fica muito contente, muito feliz com a lembrança, viu? Sempre com a gente aqui. E a Vanderléia do bairro do Mandaqui também é muito gentil, é muito carinhosa, ela cumprimenta o Padre Aldo, pede a bênção ao Padre Aldo e a todas as pessoas da equipe. Pede também para os seus familiares e amigos, especialmente para as pessoas enfermas, desabrigadas e desempregadas. Bacana essa preocupação dela, preocupação de ser luz para o mundo. E ela até lembrou ali das auxiliares, né? Das auxiliares, muito da Maiara e da Samira. Maiara e Samira também, estão sendo lembradas aqui. Olha que bonitinho, o Vanderléia do manda aqui. Aproveitando, Paulo, eu também gostaria de parabenizar você e a Rosana pelas bodas, pelos 39 anos de casados que completaram ontem, porque ele que faz todos os agradecimentos e as homenagens. Então nós aqui do programa Família, Fonte de Amor e Vida, também desejamos votos de que continuem sendo esse exemplo de casal com essa espiritualidade todos os dias e que com certeza nós aprendemos muito com eles. Muito bem. Obrigado. Avante. Obrigado. E a Raimunda, né, Padre? A Raimunda também. Dona Raimunda, eu gostaria de responder porque ela pergunta aqui. Gostaria de saber se foi o rei Davi que pediu sabedoria para Deus. Certamente ele também pediu, mas é uma referência ao filho o filho do rei Davi, Salomão. Ele diz assim o livro das Crônicas, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 2. Leio rapidamente aqui o texto que diz assim: dai-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Interessante aqui, essa é uma voz também de Moisés, né? Moisés começa a ter muitas dificuldades com o povo, e ele vai lá discutir com Deus e ele já vai dizendo para Deus: este povo é teu, não é meu. Assim também faz o rei Davi, dizendo o teu povo, o teu rebanho. Uma recordação também importante para os pastores do nosso tempo, né? A gente deve sempre recordar que o rebanho é de Deus. Nós somos meros instrumentos. Mas nós queremos continuar nossa conversa, nossas indagações também, né? Não temos respostas para tudo, mas gostaríamos de apresentar algumas pistas, algumas ideias.
O que é que você está deixando como herança, né? Qual o sentido da sua existência? Como é que você gostaria de ser lembrado pelos seus filhos? A sua memória, como você quer ser, portanto, lembrado? De um modo concreto, né? Como ser humano, como um pai de família, uma mãe de família, como um cristão. O que é que você está construindo? Esta é a pergunta. O que é que você está fazendo? Josimar, diga aí para os nossos ouvintes o que é que eles precisam, assim, umas ideias, né? Nem tudo nós temos aqui como uma receita, mas algumas ideias nós podemos transmitir. Padre Aldo, já que é um programa de dedicação, eu gostaria de dedicar também esse programa aos padres, né? Porque estamos falando do sentido da vida. E os padres são eles que dedicam 100% da sua vida a Deus. Porque um certo dia, né, eu estava conversando com a Yáscara e eu falei, nossa, porque nós conhecemos muitos padres. Padre Aldo, Padre Jesus, Padre Walter, enfim, Padre Paulinho, citar todos os nomes aqui vai demorar o programa inteiro. Mas a gente estava conversando, eu virei para ela e falei assim, Yáscara, nossa, os padres não têm vida. Aí ela virou para mim assim e disse, será? Eu acho que nós que não temos vida. Você quer vida melhor do que se dedicar 100% a Deus? Não ficar pensando em coisas materiais? Nesse nosso mundo capitalista que incentiva as famílias ao ter, sempre ter mais e não ser? E a nossa dedicação de família a Deus? E a nossa vida espiritual? Então ela me deu uma resposta que eu realmente comecei a refletir e tem todo sentido, padre. Só um parentezinho, de fato é um ideal e é aquilo que Jesus pediu, né? Não leveis duas túnicas, vocês devem andar de sandálias, um cajado, claro, é todo um ideal contra Jesus, pregando contra o aprisionamento das coisas, né? Fica sempre esta proposta, especialmente para o padre diocesano, de uma vida simples, sem nenhuma aparência, nem uma vivência de uma vida luxuosa, faustosa, mas com toda essa simplicidade que o Evangelho nos pede. A gente, claro, está aí no mundo onde as comunicações e as coisas aparecem, nem sempre nós vamos encontrar isso no meio do clero, mas é sempre um chamado, um convite. Jesus, a palavra de Deus está aí, o Evangelho não mudou. Se alguns às vezes eles iam e aparecem por aí com objetos e coisas faustosas, não é o ideal do Evangelho, mas é sempre este apelo, sim, claro. Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora o conhecereis e os tende visto. Isso está na passagem de João, capítulo 14, versículo de 5 a 7. Amigos ouvintes, nós abordando aqui esse tema, até parece que é uma coisa fácil, né? Descobrir o sentido da vida. Só que não é. Isso é um esforço que nós devemos fazer continuamente. Buscar esse crescimento interior e esse amadurecimento humano. A gente não nasce pronto. Nós temos que buscar as coisas que nós precisamos para a nossa vida. Então, em muitas situações dolorosas, é comum nós ouvirmos: Deus não vê o meu sofrimento. E justamente por coincidência, nós estávamos até conversando com o Paulo antes de iniciarmos o programa, e o Evangelho de hoje fala sobre o sofrimento. Então, sofrimento nós todos passamos. Então, como foi muito bem colocado na homilia, a questão do sofrimento é nós verificarmos se estamos ou não sozinhos. A partir do momento que nós temos um sofrimento, mas nós sabemos que Deus está conosco, nós encaramos de uma forma diferente. Então, o primeiro passo para a gente buscar, a primeira dica assim que nós podemos deixar é essa fé.
a fé inabalável, que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Então nós não podemos ter a cultura do desânimo, porque as pessoas, elas têm problema e têm a cultura do desânimo, de ficar triste, deprimida, e pior, muitas vezes até se revoltarem contra Deus. Então nós precisamos cultivar a nossa fé tanto na alegria quanto na tristeza. Acho que é oportuno você, caro ouvinte, que já foi à Santa Missa neste fim de semana, você que não foi, ainda dá tempo, mas a primeira leitura desse domingo é do livro de Jó, lá no capítulo 7º. E é muito importante porque é um trechinho que é retirado ali de um conjunto, é uma sequência, e ali tem assim perguntas, indagações muito importantes sobre a questão do sentido da vida. Em que direção estou indo? Que sentido tem a minha vida? O que eu estou fazendo? Trabalho, me canso, eu tenho dívidas, né? Ele fala eu sou como um mercenário. Mercenário aqui a palavra não é tão boa. Mercenário é aquele que não tem vínculo afetivo. Ele trabalha por aquilo que ele foi contratado, ele não tem vínculos, não tem afeto com o seu patrão, com o seu lugar de trabalho. Mas o livro de Jó vai apresentando, dizendo que a vida é um sopro, ela é passageira, e o que eu vou ganhar com isso? É uma linha também de crise, mas uma indagação importante para você também fazer. Para cada um de nós, nós temos que também entrar nesta linha de reflexão e perguntar que gosto tem a sua existência, que gosto tem a sua vida. É uma boa medida para saber que herança você está deixando, né? Bateu a tempestade à sua porta e você já cai no desânimo, no dizer arrogância contra Deus, zombar das coisas santas, no sentido de indagações. Os amigos de Jó fizeram isto. Quando Jó perdeu tudo, os amigos bateram uma porta para indagar. Cadê a fé? E cadê o teu Deus? Você que tinha mulheres, propriedades, saúde e agora não tem nada. E Jó responde: tudo era de Deus. Eu vim nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para o seio da terra. Portanto, isso aqui é uma base muito sólida de fé. É o que nós desejamos, que a sua herança, o seu patrimônio seja construído desta forma. O apóstolo Paulo também vai dizer: na alegria, na pobreza, no sofrimento, eu preguei o evangelho. Que aí é muito sólido, hein? Essa deve ser a nossa herança, né? E não cair no desespero, porque a vida humana, de fato, é também uma aventura. Não é que a vida é uma coisa estática, né? Nós andamos, né, na penumbra da fé, e nem tudo é muito luz. Às vezes as coisas são nebulosas, né? A noite escura, São João da Cruz sempre diz, a noite escura um dia acontece. Nós temos crises também. Você pode ter crises de fé, é claro, mas com esse desejo do rei Davi de se levantar, né, de buscar, não deixe que a chama se apague. O profeta Isaías diz: ele não vai apagar a chama que ainda fumega. Então tenha esta esperança. Mas nós estamos falando desta herança, deste patrimônio, desta recordação que você deixará. Pense, né, em construir coisas boas para os seus, para deixar a sua herança espiritual. Queremos continuar ainda refletindo sobre tudo isto. E nós, assim, temos em mente o que nós podemos fazer para melhorar, se a nossa vida está um pouco sem sentido, para encontrar essa direção. Cada um tem um interior, mas assim, para mim, hoje, depois de uma vivência que não começou ontem, é uma caminhada que já vem de algum tempo, mas a minha vida não teria sentido nenhum sem Deus, sem a presença de Deus. Então, apesar das dificuldades, de todas as coisas que acontecem, eu sempre tento parar e pensar: meu Deus, o que eu devo fazer? Então, o principal que nós precisamos é seguir a palavra de Deus, ser luz para esses nossos passos, para o nosso caminhar.
Então a palavra de Deus é a luz. É através dela que nós vamos buscar essa orientação. Então eu acho que vale a pena dedicar 1 minuto do seu tempo e fazer uma leitura bíblica. Hoje em dia nós temos muitos aplicativos com a tecnologia que disponibilizam leituras diárias. Até o terço nós podemos rezar via aplicativo. Tem um aplicativo gratuito que chama Pocket Terço, que qualquer pessoa pode baixar no celular. Esse aplicativo ele é bom porque ele ajuda você a fazer a contagem de todas as Ave Marias sem você perder a conta. Então, nós temos possibilidade de dedicar 5 minutos do nosso dia buscando essa palavra de Deus. E a palavra de Deus que vai orientar o sentido da nossa vida. Porque quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida muda. Então, mas nós precisamos procurar essa palavra de Deus. Porque imitando Jesus, o que nós vamos fazer? Praticar o bem. Sermos solidários. E isso eu acho assim que é o principal legado que uma pessoa pode deixar, de ser solidário, de ter ajudado as outras pessoas, de ter se dedicado a outras pessoas que não têm a mesma oportunidade que uma minoria tem. Então eu acho que nós devemos fazer isso, estar principalmente preocupado em ouvir e praticar a palavra de Deus. Isso vai trazer o verdadeiro sentido da nossa vida. E nós vamos resgatar. Tudo isso é de uma forma resumida, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, mas através da oração nós podemos fazer com que isso aconteça. Então eu gostaria, Padre, de chamar a música nesse sentido. E deixa a luz do céu entrar, com o Padre José Eduardo. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Rádio 9 de Julho, católica. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Tua luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. Andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz
entrar. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. São 15 horas e 46 minutos. Se você quiser ligar aqui para a rádio, ainda dá tempo. Ligue no 11 3932 1600 ou no WhatsApp 98371 9681. E hoje você vai falar com a Rosana. Sempre lembrando dos nossos amigos parceiros, WTR Empreendimentos. Se você precisa de um imóvel comercial ou residencial, ligue para o Vanderlei, na WTR. Telefone 11 2796 5776. Se você precisa fazer compras com qualidade e preço baixo, consulte os supermercados da Avó. Sempre vai ter uma oferta, alguma coisa bacana. Entre no site www.davó.com.br. Padre, como sempre recebendo aqui os nossos ouvintes, o Felipe e a Alexandra do Bar da Moca, parabenizo o programa, e como são nossos filhos, também parabenizo o casal. Obrigado, filho, obrigado a Yasmin e a todos que mandaram aqui os seus votos. A gente fica muito contente. Esse trabalho não é um trabalho, é um prazer, porque é para Deus que a gente faz. Muito bem, recordando nossos ouvintes fiéis, né? Sempre vamos encontrando aí pelo caminho a dona Angelina lá no Belém, sempre, eu sempre ligo, tô ligada aqui no programa. A dona Zina hoje se desculpou porque está lá nas suas obrigações da FCD, mas muitos ouvintes me encontram e sempre dizem, olha, estamos lá, atentos. A dona Raimunda sempre com o seu radinho do Parque das Árvores, sempre com o seu radinho nos prestigiando, mesmo sendo um domingo que é dia da família, claro, do descanso. Mas nós queremos continuar ainda mais um pouco falando do seu patrimônio, para que você pense aí onde você está, o que é que você está construindo para deixar de herança para os seus familiares, herança no sentido espiritual, patrimônio de fé, de exemplo, o exemplo que arrasta, né? Este é a melhor coisa. Então, falando da vida cristã, nós falamos das obras de misericórdia, espirituais e corporais, são meios também concretos, né? Onde a palavra se encarna na vida das pessoas. E também nós falávamos no bloco anterior sobre a questão do que você está fazendo, né? Do que você pode fazer, e a Yasca lembrava da questão da oração. E hoje nós estamos aqui na cidade de São Paulo. Talvez você que está nos ouvindo no interior, em lugares mais distantes, não seja a mesma realidade. Mas nós sabemos que, por exemplo, lá no bairro que eu estou, nós temos no domingo 6 missas. No domingo, em questões de quarteirões. Quer dizer, a prática da vida cristã, a participação na missa, é muita facilidade hoje. Quer dizer, igrejas que funcionam durante a semana, você pode também frequentar grupos de oração, a reza do texto, grupos de reflexões que existem nas comunidades, e a vida, né? Hoje nós temos meios celulares e tantas vias onde a vida espiritual não é que isso é tudo. Com o seu esforço, com a sua boa vontade, você pode ir fazendo e construindo esse patrimônio, rezando em família, rezando com seus filhos. Nós queremos então continuar um pouquinho, né? Falando ainda desta herança, recordando agora o Evangelho de Jesus, que nos indaga, nos pergunta sobre o que herança é esta, né? O que nós devemos fazer para alcançar esta herança que nos aguardará. Padre Aldo, em Mateus capítulo 19, versículo 16 a 22, tem uma passagem que fala assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus respondeu-lhe, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. E o jovem perguntou, quais? Perguntou. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, a tudo isso obedeço. O que mais falta ainda? E Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu.
Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ok, primeiro só, antes da Yáscara iniciar ali a sua fala, é muito interessante o início desse texto, que diz assim que depois este alguém se transforma num jovem. Mas veja que o evangelista primeiro ele nos inclui, diz que alguém, pode ser você, alguém se levantou perto de Jesus e fez a pergunta. Veja que a resposta de Jesus é voltar à nossa carta, a carta primeira da lei. Os mandamentos estão em voga, gente. Escuta só, os mandamentos não é aquela regrinha que você decora na primeira Eucaristia e o catequista pergunta, decorou, não, é regra de vida. Pronto, ali está a regra da sua vida, está em voga, faz parte, né? Se você pegar o catecismo, livro 3º, está lá, parte moral. A base são os 10 mandamentos da igreja. Então, uma forma de você construir o seu patrimônio, a sua herança, é seguir os 10 mandamentos. Mas nós já queremos aqui que o casal vá apresentando aí suas considerações finais. Tem um testemunho que curtinho que o Josimar gostaria de apresentar, talvez não dê tempo, mas a Yáscara tem ainda uma mensagem sobre esta herança, a construção desta herança. Bom, se formos fazer uma pequena síntese do programa de hoje, eu acho que qual o sentido da nossa vida? O sentido que nós devemos procurar na nossa vida é seguir a Jesus. Se nós seguirmos Jesus, nós poderemos encontrar essa paz tão sonhada. E o que Jesus quer de nós? Que nós não sejamos só pessoas que leem, que sabem as teorias, mas pessoas que façam o bem para os outros. A prática do bem ela é essencial, porque num outro trecho do Evangelho, a fé sem obras é morta. Então nós precisamos, nesse mundo, ser solidários, fazermos o bem, amar e perdoar as pessoas. Eu acho que nesse sentido a gente está no caminho da vida eterna. Muito bem, Yáscara. Veja, caros ouvintes, a justiça, a paz, a solidariedade, as obras de misericórdia, os concretas, corporais, espirituais, são meios, são vias, né? Que resultam, portanto, na paz que disse a Yáscara. Agora a gente precisa, para transformar o conteúdo, né, a mensagem de Jesus, em prática concreta. É isso que nós vamos, pouco a pouco, construindo este patrimônio, esta herança. Mas agora a voz ainda com o Josimar para suas considerações finais sobre esta herança e nós seguiremos depois com a oração. Padre Aldo, eu só gostaria de reforçar o que a Yáscara falou, da herança do dinheiro, das propriedades, das posses, que não é disso que nós estamos falando. É a herança do testemunho cristão, de amar a Deus sobre todas as coisas. E o que inspirou a gente também, Padre Aldo, a abordar esse tema, é que há um mês atrás, aproximadamente, nós frequentamos a São Pedro Apóstolo. Eu frequento desde os 14 anos de idade, estou quase 50 já, né? E inspirou foi que na missa eu encontrei um amigo meu, né, da padaria, um colega, né, na verdade. E aí ao final da missa ele virou para mim e perguntou: quem morreu? É parente seu? Porque por coincidência nessa missa tinha 3 sétimos dias, né, 3 falecidos. E aí ele perguntou isso para mim. Eu falei: não, eu frequento essa comunidade desde os meus 14 anos. E aí você percebe esse vazio nas pessoas, não querendo julgá-lo, né? Mas esse vazio de só pensar nas coisas materiais. Ir à missa quando? A missa de 7º dia, é um batizado, um casamento. E não ir buscar essa vida espiritual, que é tão importante para cada um de nós. Ok, isso é muito comum, isso faz parte também da natureza humana. Claro, é também importante, claro, ninguém está convidando, não é o nosso propósito aqui do nosso programa, convidar os ouvintes a que vivam a radicalidade que disse Jesus. Vejam que Jesus no Evangelho, quando organizou o seu grupo, ele organizou o grupo de homens sem famílias. Então não tem gente com 5 filhos ao redor de Jesus, porque a gente sabe que é uma vocação especial.
Então ninguém está chamando os ouvintes a que vivam a pobreza de uma sandália e uma túnica. Claro que não, os ouvintes entenderam muito bem. Agora, você pode deixar uma herança para os seus filhos? A herança material, claro que pode, não está proibido, isso não é contra nada. Agora, se você formar primeiro o caráter deles, a espiritualidade deles, o problema da questão material não será nenhum problema, porque isso será resolvido com honestidade, tranquilidade, generosidade e paz. Porque o que nós vemos por aí, falávamos no início do programa em off, fora dos microfones, que herança, né, é quase que sinal de discórdias e intrigas, né? Mas o Paulo ainda tem os recadinhos dos nossos ouvintes e nós faremos a nossa oração. Padre, a Estela também é nossa ouvinte assídua do Jardim Ondina, pede oração para a família e para os amigos. A Cosma, do Jardim Botucatu, também parabeniza o programa e manda abraço. E nosso colega Rubens e a Aida também parabeniza o programa. Padre. Então, caros ouvintes, qual a tua herança, qual a tua obra, qual o teu testemunho? Pense nisso. Quem sabe você já tem um bom testemunho, né? Você que pratica a fé, está preocupado com a paz, com a justiça, né? A campanha da fraternidade deste ano é superação da violência. Quem sabe você já é um construtor de paz, é uma forma de ir superando a violência na sua casa, na sua família. Então, essa é uma forma também de construir um testemunho, um sentido, né, para a sua existência. Não deixe que a sua vida seja uma vida insossa, sem graça, sem açúcar, não, que a sua vida tenha gosto, que você tenha motivos para existir, para ser, para estar neste mundo, né? Não seja antagonista da sua existência, seja protagonista da sua história. Tome a rédea, como diz o povo, né? Dos seus atos, da sua vida, do seu agir. É assim que Deus nos colocou neste mundo para construir alguma coisa. Nós estamos nesse mundo, Deus tem propósitos, e propósitos santos, para que você produza e construa ao redor daqueles que você se encontra justiça, paz, fraternidade. A oração do Papa Francisco sobre a família é esta oração que nós queremos desejar para você nesta semana, que esta bênção seja derramada na sua casa, nos seus afazeres, naquilo que você se propõe a construir. A sua herança começará nesta oração. Preste atenção em cada frase, em cada palavra. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo, se Deus quiser, e aqui levaremos também as orações do Senhor Mendes Silva, da Vila Nova Cachoeirinha. Até domingos, neste mesmo horário, nos encontraremos, se Deus quiser. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos.